galera do YouTube, tudo bem? Vamos para mais uma live? Hoje é o nosso amigo Márcio Martim, o Samurai. Vamos lá? Vamos assistir mais essa live? Mas antes disso, inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você tenha todos os nossos vídeos em primeira mão. Tá bom, galera? Vamos lá? Vamos lá conversar com o Márcio Martim? Meu amigo Samurai! Boa noite, meus amigos. Tudo Boa noite, bem, meu amigão? Boa noite a todos. Eu sou o Márcio Martim e o assunto agora é bonsai. Bora lá. Isso aí, gostei, cara. Galera, estamos aí com o Márcio Martim, meu amigão. Começando aqui a nossa live, cara, vamos aí apresentando aí o Samurai, ele se apresentando, né? Esse cara aí que tem se destacado em nosso meio, uma satisfação muito grande, isso, fico muito feliz, tá? Com a sua simplicidade, sua humildade. Lembro você chegando lá, tranquilo, cumprimentando todo mundo, e agora tá aí com a gente, ó, legal, se destacando, e quero que voe mais alto ainda que isso, hein, cara, se Deus quiser. Mas a palavra tá com você, você vai se apresentar mais uma vez e vai contar a sua história do bonsai. Pois é, eu sou o Márcio Martim, conhecido como Samurai, no meio do bonsai. Estou aí mais ou menos uns 10 anos na arte do bonsai. E tenho um canal no YouTube, né? Passei a ficar um pouco mais conhecido por conta do canal no YouTube. E esse é o meu bordão que eu usei aí na entrada, né? Para quem não conhece, eu falo: eu sou o Márcio Martim e o assunto agora é bonsai. E resumindo assim a história, eu pratico bonsai há mais ou menos uns 10 anos. Então eu comecei o bonsai de maneira sozinho, assim, né? Como a maioria dos brasileiros que estão no bonsai, eu tinha a referência lá do filme Karate Kid, né? Desde menino eu sempre gostei muito dessa coisa de Japão, né? Toda a parte de cultura do Japão eu sempre gostei, apesar de não gostar da comida japonesa. E aí, em 2010, mais ou menos, eu tatuei um sujeito e a gente conversava sobre várias coisas, e uma dessas coisas foi o bonsai, né? E aí eu falei com ele, eu gosto muito, apesar de não saber nada. Eu já tinha visto algumas fotos, algumas coisas, e eu tinha visto duas espécies, que era o ficus e a ceriça. E aí ele falou assim: você gosta de bonsai? Então eu vou te trazer uma planta, então. Você gostou da ceriça? Eu vou te trazer uma planta. E aí ele me deu uma mudinha de ceriça. Há 10 anos atrás. É uma planta que eu tenho ainda, até hoje, e daqui a pouco vou mostrar para vocês aí. E aí, de lá para cá, eu passei a fazer bonsai de maneira muito sozinho, assim, muito de qualquer jeito, vamos dizer assim. Eu sempre fui autodidata em tudo que eu faço. Desenho, pintura, a própria tatuagem. Um amigo meu me ensinou o básico ali quando eu queria começar, né? Aí eu conheci esse cara, a gente falou sobre bonsai, eu falei que eu tinha visto a ceriça, e aí ele me deu uma mudinha. Aí eu comecei a procurar mais saber a respeito de bonsai, realmente, né? Porque o que eu sempre fiz foi o seguinte: eu sempre gostei das coisas, e quando eu gostava, eu sempre passo a me jogar de cabeça mesmo, a estudar bastante, procurar saber o máximo que eu conseguir. Justamente por não poder fazer um curso, por não poder né, entrar na escola e tal. Então eu sempre me virei. E o bonsai não foi diferente. Então eu ganhei essa ceriça dele, e aí eu comecei, aí você vira uma loucura, né, cara? Quem faz bonsai sabe que quando você pega a primeira planta, que o bichinho do bonsai vai lá e te pica, velho, acabou, acabou. Aí não tem jeito. Aí eu comecei a comprar planta em tudo quanto é lugar, assim, principalmente em supermercados, né? Então, aquelas tuia azul, tuia jacaré, comecei uns ficus, aí comecei a comprar isso tudo. E aí, cara, aí beleza, aí eu sozinho, né? Comprei um monte de planta, comecei a fazer sozinho, aramando e tal, e não sabia exatamente o que estava fazendo. Comprei uma jabuticaba tronco duplo assim. A primeira coisa que eu fiz, eu cortei. Sem saber nada, velho. Cortei, e aí. E o pior não foi isso. O pior
é que, apesar de ter cortado, tudo bem, eu fiz uma coisa que era mais ou menos tranquila, assim. Eu não tive a prudência de esperar ela brotar. Aí, essa planta morreu, eu vou pegar esse trem e jogar fora. Beleza. Aí, beleza. Aí eu passei a mexer mais na internet, né? E aí achei lá o site do Mário Leal, o ateliê do Bonsai, que foi provavelmente como é que fala? Um divisor de águas para muita gente, né? E aí comecei a estudar bastante no site dele, porque a gente não tinha tanta informação, não tinha tanta coisa. Aí eu vi, depois de um tempo, eu achei o McDonald's. O Mac foi assim, também um divisor de águas. Aí eu passei a estudar muita coisa do que ele falava, e depois eu fui descobrir que a gente começou mais ou menos no mesmo tempo ali, bem interessante. Ou seja, eu aprendendo com um cara que estava aprendendo também, mas ele teve essa atitude de passar o conhecimento para todo mundo, então foi muito interessante. E aí, cara, eu descobri que... Aí eu senti que eu precisava evoluir. Aí, procurando na internet, eu achei o Ladoso, da Bonsai Shizen, que é um sujeito incrível, um sujeito maravilhoso, um cara que eu tenho um grande carinho mesmo, e agradeço muito a ele, foi meu primeiro professor, né? E aí, quando eu cheguei na Bonsai Shizen, uma coisa que eu entendi, que é o que, para mim, é o mais importante no bonsai. O bonsai não se faz sozinho. E isso eu achei fantástico. Eu achei fantástico, porque eu fazia lá do meu jeito, de qualquer jeito, e para mim estava bom, né? Quando eu entrei na Bonsai Shizen, eu conheci um monte de gente bacana, e aprendi, entendi isso, que me inteirando com as pessoas, era aí que eu começava a evoluir, era aí que eu começava a melhorar. Porque a gente acaba meio que um direcionando o outro. Então, fala, pô, cara, você fez ali um corte, né? Da próxima vez você faz assim. Ah, você deixou aquele galho ali, tira ele, que vai ficar melhor. Então, eu tive vários estímulos com os meus amigos da Bonsai XA que fizeram toda a diferença, cara. E assim, foi de lá para cá que eu passei a evoluir. Fiz um curso com o Ladoso, um curso básico, né? E aí frequentava sempre lá as aulas, os encontros. Não tenho frequentado tanto, porque agora eu moro em Esmeraldas e o Ladoso é de BH, né? Então tem 4 anos que eu moro aqui em Esmeraldas, fiz agora dia 16. Mas, assim, é uma referência para mim, um sujeito incrível, meu amigo. E aí depois vim aqui para Esmeraldas, aí eu passei a frequentar também o evento, que em 2014 passou a vir para cá, para o Chicão, né? Sim, e eu moro a mais ou menos uns 20 minutos aqui do Museu do Bonsai, do Chicão. Nossa, ótimo. Aí eu precisei, eu me senti obrigado a frequentar todos os eventos, cara, porque aqui do lado, o evento do Mário, né? Quando era em São Paulo eu não podia ir, mas aqui do lado, cara, no quintal aqui de casa, né? Estico o braço na janela e tô lá no evento. Lá dentro, né? Aí eu passei a ir no evento e depois de 2018 eu fui e ganhei o concurso Novos Talentos, né? Do evento do Mário, 2018. E aí de lá para cá eu comecei a ter um relacionamento um pouco mais estreito com o Chicão. E aí, cara, foi outra escola também maravilhosa. O Chicão é um cara fera demais. Quase que eu soltei uma palavra, mas é um cara muito bom, fera mesmo. Ele é um sujeito, assim, dinâmico, é um cara que trabalha muito. As pessoas que veem as coisas do Chicão, elas não sabem 1/3 do que ele trabalha. O cara trabalha demais, cara. Ele vem aqui para Esmeraldas, cara, o tempo que ele está aqui é o tempo todo trabalhando, o tempo todo. Você vê aquelas plantas maravilhosas, aquele trabalho incrível. Por quê? É muita dedicação, é o tempo todo trabalhando. Tem muito material, tem muita coisa incrível, é referência, na minha opinião, é referência hoje no Brasil e no mundo, apesar de eu não ter viajado, ter visto outras coisas, né? Mas eu acredito. Porque eu vi artistas internacionais falando isso lá no evento. E conhecimento, cara. O cara, ele agrega ali muito conhecimento para quem está perto dele. Só de bater um papo com ele ali, perguntar ele alguma coisa, você já tomou uma aula para cara fora. Uma aula, assim, de grande qualidade. E que aí, legal. tô aí, trabalhando um pouquinho, que aprendendo legal. bastante, estudando cada dia mais.
Isso aí. Isso é bom, isso é bom. Já tá dando até aula, né, cara? Show. Muito bom. Como é que é? Já tá dando até aula, é muito bom, cara. Ah, eu tô tentando ensinar um pouquinho, né? Ensinar um pouquinho Tá do que eu certo. aprendi. Aqui eu tenho. Posso só mostrar a É, minha planta? A é primeira isso que eu ia te ciência? falar, cara. É isso que eu ia te falar. Pedir pro pessoal aí fazer as perguntas pro Samurai, né? E o Samurai já aproveitar e já mostrar pra gente esse junípero e a ceriça aí pra nós, ó. Esse aqui é um Juniperus stricta, né? Que é uma planta que eu tenho há mais ou menos, eu acredito que uns 3 anos e meio, mais ou menos. É uma planta que eu estou gostando muito de trabalhar, responde muito bem. Vou conseguir mostrar ali, ó. Bom, Lindo, hein, Samurai? valeu. Aqui do Muito lado eu lindo. tenho, aqui atrás eu tenho uma floresta de caliandras, Aí eu pensei que que é fosse uma ceriça, cara. florestinha. Foi mal, desculpa. Hã? Eu pensei que fosse Essa, ceriça, mas é uma não, caliandra. é uma florestinha de caliandras. Essa florestinha, deu para ver? Linda, linda, linda. Não tá com as folhas fechadas, não, cara? Tá fechadinha, né? Porque tá de noite. Nossa, a copa tá então extremamente formada, tá perfeita, Tá cara. legal, né? Tá Tá fechadinha. linda. Deixa eu pegar aqui Parabéns. a Tem quanto seringa. tempo, Samurai? Cara, esse conjunto, eu acredito que tem uns 5, 6 anos, alguma coisa assim. Mais ou Ótimo, menos. ótimo. Ótimo, Vou pegar a linda, linda, seringa. linda. A cerícia eu deixei ela aqui do lado. Ah, Muito essa bonito. é. Eu vou puxar um pouquinho aqui, depois eu volto para frente aí. Essa Tudo bem. foi a primeira planta. Essa é a planta que começou tudo. Vou levantar um pouquinho para vocês verem, ó. A Adoro grossura sua que ela espécie, tá. cara. Pelo tempo, olha. Essa planta, ela era um toquinho com vários brotos. Só isso. E era esse toco aqui. E ela tinha uma raiz assim, ó, desse jeito. Aí eu fiquei pensando se eu cortava essa raiz ou não. Aí eu fui deixando ela aqui. Ela tinha um buraco aqui, ó. Ver se dá pra ver. Aqui, ó. Sim, sim, sim. Aí já E aí fechou. eu fui deixando ela engrossando aqui, cara. Ela foi e fechou esse buraco. Quanto tempo Praticamente tem essa fechado. ceriça, ô Márcio? Mais ou menos uns 10 anos. É o tempo que Uns eu tenho de 10 bonsai. anos. A primeira Tá é linda, cara. Tá linda, linda, 2010. linda. Com Valeu. esses patamares. Ela, essa planta, na verdade, ela foi uma planta que ela teve dois papéis, né? Ela me iniciou no bonsai, na coisa da poda, ela me ensinou muita coisa, além de ter sido a primeira planta, né? E foi nela que eu errei várias coisas, né? Você vê que ela é uma planta que ela tem patamares, né? Planta de folha plana, o ideal que não seja tantos patamares e tal. Mas é isso. É uma planta que eu gosto muito e Samurai, tem uma pessoa aqui que é o parece que é Joe Silva. Ele pergunta, primeiro ele afirma, né? Samurai, sou muito seu fã. Opa, agora eu que saiu tudo obrigado. aqui. Sou muito seu fã, ele fala, né? Opa, ele diz aqui, Samurai, sou muito seu fã. Fala umas dicas para quem está começando. Qual é a dica que você dá para quem está começando, Samurai? Cara, a primeira dica que eu vou dar para quem está começando é procure uma escola de bonsai. Bonsai não se faz sozinho. Você, no seu cantinho, lá dentro da sua casa, podando suas plantas, você não faz bonsai sozinho. O ideal é você interagir com as pessoas. O bonsai ele tem 3 pilares: cultivo, arte e filosofia. Uma das partes da filosofia do bonsai é a interação, né? É você se unir às pessoas. E o bonsai é algo para ser visto, correto? Então, essa dica que eu vou dar para as pessoas é o seguinte: procure uma escola. E outra coisa, hoje em dia, me perdoe, mas é uma pequena crítica que eu vou fazer, que é a minha opinião, me perdoe quem não concordar. Eu acho que a gente tem muito bonsaísta de internet, a gente tem muito bonsaísta de teoria,
Então, assim, você fala alguma coisa na internet e aí a pessoa já vem te retrucar, não, que não sei o quê. Aí o que eu faço? Antes de falar qualquer coisa, eu vou lá no álbum da pessoa. Deixa eu ver os bonsai que essa pessoa tem, porque, na minha opinião, a arte que fala por si. Quando a gente fala demais para explicar a arte, aí a arte está meio devagar. Então é isso. Use a internet como uma ferramenta para agregar conhecimento, não para ser o principal foco de conhecimento. Procure uma escola, procure bons professores. E é isso, cara. E pratique. O que eu sempre fiz foi praticar. Em tudo que eu faço. O que eu mais faço é praticar. Às vezes as pessoas falam assim, mas você desenha muito bem e tal, você fez curso. Eu nunca fiz curso de nada. Eu desenho desde que eu tinha uns 8 anos de idade. Pintura, eu faço pintura, tudo também por conta própria. A internet, ela tem que ser... Lembra do meu começo que eu falei? Eu comecei lá no Mário Leal. Só que eu achei que o conhecimento ali da internet, da tela, era um conhecimento... Porque uma coisa é alguém falar assim, o bonsai, a determinada planta, é isso, isso e isso. Outra coisa é você, na prática, ver isso. Dê uma poda, aí seca um galho. Não adianta alguém ter te falado isso antes. Porque muita coisa é só praticando. A outra coisa é o seguinte, desculpa me estender, mas a outra coisa é o seguinte, os iniciantes, as pessoas que estão se aventurando no bonsai, que não entrem muito na pegada de plantas muito difíceis, plantas que não são nossas, plantas que não são adaptadas ao nosso clima. Então, assim, a gente tem ceriça, a gente tem caliandras, jabuticabas, tem um tanto de planta bacana. Por que Nossas tropicais, né, Samurai? Nossas tropicais. Todas. Mas, enfim, vamos completar um pouco mais essa pergunta que o rapaz fez, né? Tem o Anderson aqui, Anderson Neri, ele pergunta sobre as ferramentas e as adaptações das ferramentas para um bom corte. Você teve essa fase, Samurai? Eu tive. Adaptações das ferramentas, eu não entendi. Isso, adaptação, porque o cara que está começando, muitas das vezes, ele não tem condições de comprar um corte lateral côncavo e assim. Aí faz adaptações, né? Na minha época, quando eu comecei, eu fazia com turquês. Então, dá umas dicas aí pro pessoal. Bom, na minha opinião, a maioria das ferramentas, 99% das ferramentas, você pode adaptar. A maioria. A única ferramenta que seria o ideal todos terem, inicialmente, é o corte côncavo. Porque o corte côncavo, ele tem uma função muito bacana, que é deixar uma boa cicatriz. Então ele vai cortar, você vai pegar um galho aqui, ele vai cortar para dentro e vai deixar alguma coisa mais ou menos assim, né? Então quando a planta ela começar a cicatrizar aqui, que ela for subindo, ela vai cicatrizar e ela vai fazer isso. Então ela vai dar uma cicatriz. Muitas vezes, eu já vi planta do Dimitri, uma planta me chamou muita atenção, do Dimitri Toledo, muito meu amigo, um artista fantástico, sujeito incrível. Dimitri vai estar aqui com a gente. Gente boníssima, cara. Gente ele boníssima. Aí ele mostrou uma vez uma jabuticaba, cara, e ele falou assim, ó, aqui tinha uma cicatriz desse tamanho. Falei, cara, não tô acreditando, cara. Tinha nada, liso. Uma técnica bem aplicada, mas provavelmente o uso de um alicate côncavo, corte côncavo. Então, as tesouras, alicate para torcer arame, o hashi, aquele garfinho, você usa um garfo. Então, assim, pode usar de tudo. A questão não é tanto a ferramenta, mas o que você faz com ela. Isso é o mais importante. Então, estudar por que fazer, quando fazer, como fazer e a melhor época. Verdade, legal. Legal. Tem uma pergunta aqui do Jurimar Júnior. Ele diz, Márcio, em um vídeo seu com o Rock, ele falou sobre a ceriça não durar tanto como bonsai.
o que você faz para manter a sua viva por 10 anos? Fala dos cuidados aí. É, eu tenho, como eu disse, eu comecei com a ceriça, né? Então eu tenho essa e tenho várias outras que são estacas. A ceriça, a ceriça você poda ela cai um toquinho ali debaixo da bancada. A minha bancada, as minhas bancadas, são cheias de mudinha de ceriça lá embaixo, porque eu podo ali na bancada, cai as pontinhas, você vai aguando, cai água lá, elas brotam. Então a ceriça é maravilhosa para isso. A ceriça ela é muito indicada aos iniciantes, minha opinião, justamente porque ela aceita vários erros. Então você cortou um galho, putz, não era para ter cortado. Cara, daí a pouco ela solta um brotinho, daí a pouco 2, 3 anos já tem um galho ali excelente. Então, uma coisa que algumas pessoas não entenderam com relação à afirmação do Rock foi que ele estava falando com relação à longevidade, né? Então, se você pegar um pinheiro, ele vai durar ali 500 anos, sei lá, não sei, 1000 anos. Né? O que eu faço na ceriça é o seguinte, a ceriça, ela gosta de um substrato um pouco mais úmido, né? Ela não gosta de substrato muito seco. E outra coisa que eu tenho no meu viveiro, acredito eu que seja um dos motivos, é o sombrite. Então eu tenho um sombrite que ele corta ali 50% do sol. Então aquele sol, eu tenho um muro aqui assim, de horas, meio-dia, que ele começa a vir para cá e pega o sol forte. Então as plantas, elas iriam pegar esse sol forte de meio-dia. Ela fica com sombrite. Só quando o sol vai para o lado de lá, é que elas pegam 3, 4 horas da tarde, é que ele vem desse lado e pega direto nas plantas. Então, a ceriça ela gosta de um substrato úmido e não gosta de sol muito forte. Já conheci pessoas que têm ceriças em viveiros sem sombrite e a folha ela fica amarelada. Ela fica aquela brotação amarelada, aquela brotação meio mirrada, sabe? E a ceriça ela tem um problema também, que eu descobri há muitos anos atrás, ela dá uma praga na raiz, que eu particularmente chamo de, não sei o que é. Nunca, eu sou meio na tora, assim, eu faço as coisas meio vou aprendendo, eu gosto da prática, mais do que a teoria. E eu chamo de pulgão de raiz, não sei o que é. São uns bichinhos brancos, uns bichinhos brancos bem pequenininhos, tipo um pulgão mesmo, mas que dá na raiz. Ele dá como se fosse uma como é que chama? Os fungos que dão lá no pinheiro. Ela parece aqueles fungos. Pulgão. Não, os fungos que dão no pinheiro, os benéficos. Micorriza. Ela parece micorriza, mas não é. Não é micorriza. Ela dá um negócio tipo a micorriza e dá um tanto de bichinho que fica andando ali. Aquilo ali trava a planta. Não é tatuzinho, não, né? Não é aquele parecido com tatuzinho, não, né? Não, aquele é ótimo. Aquele é show de bola. É um bichinho pequenininho mesmo, tipo uma mariposazinha, só que bem pequenininha. Dá um tanto na raiz. Acredito eu que pelo fato do substrato normalmente está mais úmido, né? Eu acredito que é por conta disso. Tem uma pergunta aqui do Marcos Mola, nosso amigo. Ele fala aqui da União Bonsai. Samurai, você acha que a visão como tatuador ajudou a aumentar sua sensibilidade a utilizar as suas árvores? E o nosso amigo PP faz a mesma pergunta. Então, responde aos dois aí. Absolutamente. O Ladoso, quando eu comecei a fazer o curso lá com ele, que eu comecei a frequentar, aí eu mostrei umas pinturas, uns desenhos e tudo, ele me chamou no canto e falou isso. Ele falou assim, Samurai, você provavelmente vai se dar muito bem no bonsai por conta da sua visão artística. Porque quando você mexe com arte, primeiro que a gente tem essa questão do lúdico, né? Da imaginação, de deixar a mente ir longe, de viajar um pouco. É natural dos artistas, senão a gente não faz arte, né? A arte, ela é mente voando, mente aberta, né? E aí ele falava isso, ele falava assim, ó, você provavelmente vai se dar muito bem no bonsai, já que você gosta. Porque você já faz pintura, já faz desenho, já faz a tatuagem. Então, não especificamente a tatuagem, porque a tatuagem veio depois, né? Mas
a essência que eu sempre tive de mexer com arte. Essa parte eu acho que ajuda muito. Principalmente por conta do profundidade, proporção, né? Harmonia de um modo geral. O mais importante no bonsai é a harmonia, né? Facilita então, né, Samurai? Que legal, cara. Que Não é legal. que facilita, mas ajuda, né? Entendi. Ajuda. Legal. O Alan Freitas aqui do grupo nosso aqui da região dos lagos, ele fala aqui, vi um vídeo seu sobre o sistema de irrigação que você fez. Quero fazer o meu, mas tenho medo de falhar um dia e secar as plantas. Já aconteceu isso com você? Bom, o meu sistema de irrigação, quando eu fiz principalmente porque eu tava indo viajar. A minha esposa ia entrar de férias e ela era doida para conhecer a praia. Aí a gente foi para Cabo Frio, né? E foi Cabo Frio. E Pô, aí, veio pertinho de mim, cara. Pô, nem pois veio me é, visitar, rapaz. outubro do ano passado, a gente Pô, foi show. na quarta-feira e voltamos na segunda, alguma coisa assim. Eu tenho uma péssima memória, então não esquenta a cabeça não. Minha memória é horrível. Minha memória é de um velho de 99 anos. Nem tanto. E aí, eu fiz essa irrigação muito por conta dessa viagem, porque era algo minha esposa estava planejando há mais de um ano, a viagem, estava toda empolgada, conhecer a praia. Imagina, cara, mineira, né? Não conhecia a praia, era doida para conhecer. A gente adora viajar também. Eu falei, então eu tenho que montar um sistema de irrigação, por quê? Porque eu tenho um vizinho aqui, mas eu tenho um cachorro, meu cachorro é um pitbull. E aí o que acontece? O meu vizinho ele poderia entrar aqui, dar ração ao meu cachorro, molhar as minhas plantas, tudo. Beleza. Só que, primeiro, 100% com pessoas estranhas, né? Principalmente a gente não estando perto. E com relação às plantas, quem faz bonsai, gosta de bonsai, ama suas plantas, sabe que somente o bonsaísta água suas plantas da maneira como deve aguar. Correto? Aí eu falei com a minha esposa, vou montar um sistema de irrigação, porque é algo que eu já gostaria de fazer. Então eu planejei esse sistema para ele ser, entre aspas, assim, para ele ser, como é que chama? Eu esqueci a palavra, mas para ele não precisar tanto da água e ele ficar só por conta da energia. Então, se a gente tivesse um corte de energia, tudo bem, podia falhar. Mas se a gente tivesse falta de água, não, porque eu fiz um reservatório com uma bombona de 240 litros. Então a água, ela vem da rua, ela entra na bombona, que é o reservatório, e eu coloquei uma boia lá dentro do reservatório. Então essa bomba, esse cano, ele enche o reservatório até no limite, a bomba trava lá, a boia trava para a entrada de água, beleza. E eu coloquei um timer para poder ligar e desligar a bomba. Só que eu coloquei o timer para ligar e desligar 2 vezes por dia. Ou seja, imagina que na parte da manhã faltou luz. Aí ele ligou, a bomba não ligou, né? O timer mandou o comando, não tinha energia, não ligou. Só que à noite é muito difícil você ficar tanto tempo assim sem luz. Então à noite, eventualmente a luz voltando, ele já água. Se não aguasse, no máximo no outro dia. Porque aqui na minha região a gente não tem tanta falta de energia. Então, eu tive só um pequeno erro, que quem for fazer essa irrigação, eu aconselho, que é o seguinte, se preocupe com o nível dos bicos e do reservatório. Se o reservatório ele tiver um pouco acima dos bicos, você tem que fazer um U invertido. Então, a água sai aqui, ao invés dela ir para os bicos, né, os bicos estão embaixo, ao invés dela sair do reservatório e ir direto para os bicos, ela tem que fazer um U acima do reservatório e volta e vai lá para baixo para onde precisar, não tem problema. Por quê? Porque eu fiz um pouco abaixo. Eu fiz tipo aqui assim, ó, reservatório aqui, meus bicos aqui, e eu fiz o U aqui assim, ó. Beleza. A bomba ligava, fazia a irrigação, só que quando ela parava, essa pressão aqui do reservatório forçava a água para baixo e os bicos ficaram pingando lá tipo uma semana, cara. Nossa!
Minha conta veio. Hiperidratou. Aí eu conversando com um amigo meu, aí eu já tinha pensado nisso. Olha, eu acho que é a altura desse reservatório. Será que é isso? Aí conversando com um amigo meu, Davidson, que é um cara muito inteligente, cara inteligentíssimo. Aí ele Sei falou, quem cara, é. o erro tá nisso. O erro tá nisso. Faz isso pra você ver. E eu já tinha pensado também. Então, eu fiz até maior. O reservatório tá aqui, os bicos aqui, eu fiz um grandão aqui, cara. Pra ter certeza. Mas então Legal. é isso. Cuidado com o nível do reservatório para com os bicos. Outra coisa, desculpa me alongar no assunto, mas outra coisa também é o seguinte. A bomba que eu coloquei, o que eu imaginei na minha cabeça? O reservatório está aqui, ela vai puxar a água. Na hora que ela parar de jogar água para lá, ela vai parar aqui e vai tampar, né? Não, ela deixa passar. Se forçar a água assim, ela vai passando devagarzinho, mas ela deixa passar. Ela não tem uma trava da água ali, entendeu? Entendi. Legal. Então, esse... Nosso amigo Cláudio Neves, cara, perguntou aqui se você usa espada para mexer com seus bonsai. Um abraço, Cláudio Tem, Neves. ó. Cadê? Vê se dá para ver aí. Ah Elas lá, estão ó. ali, ó. Tem uma zacatama lá, ó. Tá Legal. lá, filho. Um Tem um amigo Atsuno e aqui, tem uma uma pergunta Wakizashi. aqui do nosso amigo Pequim. Grande abraço, meu irmão. André. Mas antes de fazer essa pergunta, eu queria mandar um abraço para um cara aqui que está fazendo aniversário hoje, que está aqui junto com a gente, é o nosso amigo Flávio Silva, de Cabo Frio. Está fazendo aniversário hoje. Um grande abraço para ele, meu amigão. Deus abençoe sua vida. O Iveson Nosso também acho que está amigo. fazendo aniversário hoje. Como é que é? Desculpa. O Iveson acho que está fazendo aniversário hoje também. Ah, isso aí. Parabéns. Isso aí. O Iveson está fazendo, verdade. Grande abraço, Iveson. Nosso amigo Pequim está perguntando: olá, Samurai. Olá, Vânia. Opa, meu amigo. Samurai, fala um pouco de sua preferência estética ao trabalhar uma árvore. Bom, cara, eu gosto de trabalhar o bonsai. Eu não tenho muito isso, uma preferência estética, né? Eu gosto dos juníperos, adoro trabalhar com junípero, principalmente depois que eu comecei a mexer com os juníperos do Chicão, que são, nossa, coisa maravilhosa, coisa assim. É o menino, você entra lá, é o menino numa fábrica de chocolate. É maravilhoso. Então, eu gosto de seguir um pouco ali um certo padrão, assim, né? Que é o triangular, primeiro galho mais baixo, então não tem muito isso. Com relação às outras de folha plana, né, as tecidos e tal, uma coisa que eu aprendi foi que a gente não é adequado. A gente não pode falar não pode, está errado em arte, né? Então tudo é possível, tudo está certo. Mas o adequado é que você não use regras de coníferas em plantas de folha plana, porque o crescimento delas, o comportamento delas na natureza é diferente, é diferenciado. E o que a gente faz com o bonsai? A gente copia a natureza. Se na natureza essa planta ela tem predominância apical, ela vai ficar tipo um cone, correto? Então, por que eu vou fazer essa planta parecida com uma folha plana, que é uma planta mais aberta? A mesma coisa ao contrário, tem bifurcações. Por que eu vou pegar uma jabuticaba, por exemplo? Falando nisso, eu tenho uma jabuticaba para mostrar se você quiser, viu, depois. Legal, Por que vamos. vai pegar uma jabuticaba e fazer ela com predominância apical? Aquele negócio de vai subindo a pontinha e um triangulinho. Ela não forma triangulinho, porque ela não tem predominância apical. Às vezes eu ouço as pessoas falando uma coisa que me incomoda um pouco, tá? Não sou de dar muita minha opinião na internet e vou te pedir licença e pedir licença a todo mundo que está acompanhando aí para dar minha opinião, com todo o meu respeito, tá? Mas eu não gosto muito quando as pessoas falam assim, eu estou fazendo... por que você fez essa jabuticaba parecendo um triângulo? Estou quebrando as regras. Isso não existe. Quando você estuda a arte do bonsai e descobre que a arte do bonsai é a arte de imitar a natureza, você não impõe regras, meu amigo. A natureza é que impõe as regras. Ela é que diz como vai ser a sua planta. É uma jabuticaba? A natureza ela já está dizendo que a sua jabuticaba ela vai sair
às vezes, vários troncos, ou ela vai sair um tronco e vai bifurcar aqui. A natureza está dizendo. E ela está dizendo que a sua conífera, ela tem que ser um tronco, seja retorcido e tal, mas é que ela tem predominância apical. Então, ela vai ser mais triangular. Legal. Legal. Tem uma pergunta aqui do Edvar Bonsai, lá de Patos de Minas. Ele pergunta, Samurai, na sua opinião, o bonsai é arte ou técnica? Sou seu fã, grande desenhista também. Legal. Grande abraço, cara. Muito obrigado aí pela pergunta. Grande abraço. Eu gosto da internet, cara, porque a gente não sabe quem... A gente pega um conteúdo, joga na internet, não sabe quem está vendo. Toda hora alguém fala que eu sou muito seu fã e não sei o quê. Eu nunca me iludo com essas coisas assim, mas eu acho fantástico. Não me iludo no sentido de achar que eu sou melhor, eu sou diferente, mas eu acho isso fantástico. As pessoas, eu sou seu fã, cara. Muito obrigado a todo mundo aí que gosta do meu trabalho, as pessoas que verbalizam isso e falam que são fã, que gostam. Muito obrigado mesmo. Volta lá, a pergunta. Até técnico arte, né? Não é isso? Isso aí. Cara, o bonsai é uma arte, é uma arte. E como toda arte, para você executar de maneira adequada, você precisa de técnica. Fato. Então, quando você une a teoria, né, que são os estudos, são os livros, vídeos na internet, artigos e tal, quando você junta isso com a prática, né, a prática ela já exige a técnica. Né? Então, quando você pega a teoria, junta a prática, que é a técnica, aí você tem um conjunto perfeito. Né? Então, eu acho que é uma arte. O bonsai é uma arte. Mas para ser bem executada, precisa de uma boa técnica. É a minha opinião. Legal. Uma precisa da outra, né? Senão não se vive sozinho, né? Se complementa, né, Exatamente. cara? Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Edmilson, lá do Sul. Ele diz, fala sobre esta parceria com o Museu do Eu falei no início, né? Às vezes alguém não viu. Foi porque eu comecei a frequentar o evento. Na verdade, eu vim morar aqui em Esmeraldas e o evento passou a acontecer aqui no Museu do Bonsai, que é em Esmeraldas. E daqui lá no museu é coisa de 20 minutos, 25 minutos no máximo. Só é um pouco mais demorado porque a gente tem que fazer um retorno lá na frente assim e voltar. Mas em linha reta seria 10, 15 minutos. E aí eu comecei a a participar do evento, aquela coisa toda. E eu sou muito espontâneo, eu sou muito de chegar e conversar, sabe? Eu sempre fui um cara muito tímido, sempre fui tímido, mas depois que eu comecei a fazer bonsai, e principalmente depois que eu tive o meu canal, eu passei a ter um pouco mais de desenvoltura, de poder conversar. Hoje em dia, há 6, 8 anos atrás, isso aqui não era possível. Eu estaria todo... Então é complicado. E aí, um dia, cara, eu cheguei lá no Chicão e ele tava... Aí eu já tinha puxado assunto com ele. Eu converso com todo mundo. No evento, eu gosto de conversar com todo mundo. E o canal me ajudou nisso, né? Um monte de gente vem conversar, vem perguntar e tal. Eu acho muito legal isso. Eu adoro isso, pra falar a verdade. Eu falei no início da interação, né? E aí eu cheguei nele lá um dia. Ele tava lá, cheguei aí, Chico, beleza? Beleza, beleza. Então, ia mexendo nas plantas. Eu falei, cara, você tem alguma planta aí que você quer que eu mexa, cara? Ele falou assim, uai, você quer trabalhar, cara? Eu falei, eu quero. Quero. Não, beleza. Aí pegou uma caliandra espinosa. Eu falei assim, cara, tem essa caliandra que você quer mexer? Quero. Sentei o borraio nela. E aí, cara, meti a tesoura e paramei. Ele chegou lá e falou, nossa, cara, que show de bola, cara. Aí eu falei assim, isso no mesmo dia. Aí eu falei assim, cara, você tem outra aí que você queira que mexa? Ele falou assim, você quer trabalhar mesmo, cara? Quero. Então vamos comigo ali. Aí andamos pelo viveiro e tal. Aí ele me mostrou uma planta lá e eu fiquei lá até umas 11h30 da noite, 11, 11h30 da noite no dia. Voltei para casa destruído, mas com uma felicidade tão grande, cara, de trabalhar naquelas plantas.
E aí a coisa foi indo naturalmente. Aí eu sou meio atrevido, assim. Eu vou mesmo, eu vou lá e pergunto mesmo. E é aquele negócio que as pessoas falam assim, o não eu já tenho, né? Então eu vou lá e pergunto, posso? Não, não pode. Beleza, obrigado, tranquilo. Mas aí ele gostou, eu falei, não, vamos começar e tal, pode pegar essa aqui, pega aquela ali e tal. E eu comecei a ajudar no museu, no museu não, no viveiro, né? No viveiro dele. No museu, ele tem o pessoal que dá manutenção lá e tal. Eu nunca mexi muito no museu, não. Mas no viveiro ele falou, não, pode pegar essa aqui, pega aquela ali. E aí, essa parceria tá aí até hoje. Ultimamente não tem ido lá tanto, não tem trabalhado tanto, Que legal, mas no cara. ano passado eu Muito trabalhei legal. bastante. É. E Bacana aí, essa parceria. cara, Chicão é gente boa demais, visionário, isso é muito bom. Né? E ele é você tá fantástico. privilegiado aí perto dele, né? Isso é bom demais. Totalmente, totalmente. O Alan aqui da BRL pergunta novamente aqui para você, uma outra pergunta dele. Ele pergunta, quais são os cuidados básicos nessa época do outono? O seu clima é bem diferente do nosso aqui. Como é que você trata suas plantas aí agora nesse período? Cara, eu tava conversando com, não vou dizer um aluno meu, mas um cara que estava fazendo um curso comigo, fazendo umas aulas e tudo. E aí ele falou assim, porque eu tenho umas plantas aqui, que eu quero mexer isso, aquilo, aquilo outro. E aí, do nada, eu falei assim, não, cara, você não pode mexer agora, cara, tá muito frio. Não, agora não. Ele falou, não, cara, eu sou aqui do norte, sei lá, e aqui o pau tá atorando aqui, meu amigo. O sol tá rachando, não tem isso de inverno aqui não. Eu falei, então, ou seja, não existe uma regra, assim, né, quadradinha, sabe? Bom para todo mundo. Normalmente, uma coisa que a gente tem que pensar com relação ao outono é o seguinte, normalmente a planta, ela se comporta como se fosse um maratonista, estivesse correndo uma maratona. Então, o metabolismo dela ali está a 1000 e ela está crescendo, solta folha, solta raiz, solta folha, solta raiz, engrossa galho, bum, bum, bum. Só que toda planta, em determinado momento, ela tem que dar aquela descansada. Ela para um pouco. Existem plantas que... tem gente que fala que tal planta não entra em dormência. Toda planta entra em dormência. Mesmo que você não perceba, mesmo que seja uma dormência mais leve. Às vezes tem uma época do ano que sua planta bomba de crescer, aí tem outra época que você fala, putz, minha planta está mais devagar. Às vezes ela entrou nessa dormência e você não sabe. Mesmo que ela volte a brotar, volte ao ritmo, né, normal, mas mesmo uma diminuídazinha ela dá. Então o que acontece? Se ela dá essa diminuída, o que você faz? Você dá uma alimentada nela um pouco antes, porque é como se fossem os ursos, né? Eles vão hibernar. O que eles fazem? Eu sempre me preocupo com essa palavra hibernar. Eu fico com medo de falar hibernar. Hibernação. O urso, quando ele vai hibernar, o que ele faz? Eu quase falei de novo. Ele vai lá e come bastante e ele faz uma reserva de energia. Por quê? Porque naquele período, final de outono e principalmente inverno, ele vai dar uma quietada, o metabolismo dele vai diminuir, né? E aí o corpo dele vai consumindo aquela reserva de energia. Por quê? Porque quando ele volta, eu estou estudando um pouco sobre as abelhas também, as abelhas sem ferrão, é tipo isso também. Então a abelha, ela junta aquele tanto de mel ali na primavera, no verão, no meio do outono, porque no inverno elas vão precisar ficar mais quietinhas ali e elas precisam ter alimento. A planta é a mesma coisa. Então, um dos cuidados de outono primeiro, cuidado com pragas, né? Porque é uma época que dá muitas pragas. Eu acho bem complicado essa época por conta disso. No inverno eu não acho tanto, não, mas outono eu acho bem complicado. Então você dá uma boa adubada na sua planta, né? Prepara ela, é como se você preparasse ela para o inverno. Porque o inverno ela vai dar aquela quietada, né? Por isso que, isso eu estou falando principalmente das folhas planas. E por isso que as coníferas, a gente mexe nessa época. A gente faz poda de raiz, a gente faz poda de galho, a gente faz torções. Por quê? Porque a planta ela deu aquela acalmada ali. A circulação de seiva não está bombando igual normalmente no verão. Porque assim, se você vem nessa planta,
ela tá bombando ali no verão. Você vai e poda, ela pode ser que ela sangue até morrer. Então pode ser que ela perca toda a seiva dela por aquele ferimento. Por isso que a gente usa pasta selante, né? E também tenta fazer esse tipo de intervenção mais drástica no inverno. Legal, legal. Isso é muito importante, essa retenção de energia é muito importante. Samurai, a gente tem pouco menos de 5 minutos, cara. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu vou juntar duas perguntas aqui, Samurai, que vai ser a última desse bloco, tá bom? Daí a gente passa para o próximo. Tem uma pergunta aqui do Bonsai Adailson. Ele fala, Samurai, você dá curso de bonsai? Aí você depois responde. Uma outra pergunta. Vejo vários de seus vídeos e aprendo muito. Qual a diferença entre as aulas no curso e o aprendizado em seus vídeos? E o Al Correia, ele faz a seguinte pergunta, que está junto disso. O que te levou a criar o canal no YouTube? Então você junta tudo isso para nós, Samurai, tá bom? Você me lembra depois, não lembra? Claro. Mas tem uns minutinhos aí, se cair eu vou te cortar. Tá bom? Tá. Então posso começar? Pode começar, porque na hora que aparecer os segundos ali eu te corto para a gente não perder muito tempo, né? Então a primeira foi... Perguntando para você, você dá curso? Bom, eu estou agora entrando numa fase em que eu quero começar a fazer curso, sim. Principalmente consultoria online. E aí, a outra pergunta é qual a diferença, né? Correto? Exatamente. Qual é a diferença de ver os seus vídeos no YouTube e fazer os seus cursos, entendeu? O que você acrescenta mais no curso ou no vídeo? Ou vice-versa, você não acrescenta e tal? A diferença é principalmente porque numa consultoria online, você direciona. Então, é igual eu vou fazer aula com esse cliente amanhã, quarta-feira, provavelmente, na quarta-feira. Então, ele vai pegar todas as plantas dele, vai colocar em cima da mesa, em algum lugar, e ele vai falar, Samurai, essa planta, o que eu faço? Aí ele vai colocar perto do vídeo e falar, ó, vira ali, vira assado, faz isso, faz aquilo. Essa planta, não é época disso, é época daquilo. Então, quando a gente faz um curso, é diferente de você fazer um vídeo. Porque no vídeo, eu estou falando o que eu quero. Eu não estou falando o que você quer saber, necessariamente, especificamente direcionado. Então, no curso, não, você me direciona. Você fala assim, Márcio, eu vou te falar, olha, o curso nós vamos começar assim, assim, assado, né? Tem esse planejamento. Mas no meio do curso, você vai me direcionar a qual que é a sua maior dificuldade, principalmente. Então você fala assim, olha, cara, a minha maior dificuldade é em aramação. A gente provavelmente vai direcionar esse curso, essa consultoria que seja, mais para aramação, entendeu? A minha dificuldade é em transplante. Então a gente vai direcionar mais para o transplante. Enquanto no vídeo, no YouTube, eu estou falando de maneira aleatória, né? Então é muito mais direcionado, eu acho muito melhor. Legal. Desculpa interromper, mas voltando a frisar o que eu tinha falado, a internet é só um complemento, justamente por isso, porque é um negócio meio que não é feito de maneira incompetente nem irresponsável, mas é uma coisa um pouco mais livre, né? E às vezes o sujeito ele precisa de alguma coisa mais direcionada, entendeu? Moraes, vamos lá então. Ah, você pegou a jabuticaba? Linda. Depois eu quero falar de alguns defeitos que essa planta tem e o porquê que ela está. Então vamos lá, vamos continuar com a pergunta do Al Correia lá de trás. O Al Correia perguntou, cara, como é que o que te incentivou a entrar no YouTube, né? Conta um pouco pra gente sobre isso. Basicamente, ficar conhecido no bonsai. Basicamente foi isso. E só que essa coisa porque eu sempre gostei de bonsai e eu percebi que em certo momento eu podia mostrar para as pessoas, compartilhar com as pessoas algumas coisas que eu estava aprendendo. Então, o objetivo deixa eu puxar um pouquinho para lá. O objetivo do canal nunca foi, eu sempre falo isso, nunca foi ser melhor que os outros, achar que a gente
está no... Nunca foi isso. Foi simplesmente compartilhar com as pessoas. Por quê? Como eu falei lá no início, um canal do YouTube me ajudou muito também, né? Que foi o do meu amigo McDonald Fernandes, do ABC do Bonsai. Então, fez uma diferença muito grande na minha vida. Então, assim, me ajudou muito. E, de certa forma, eu queria ser conhecido no meio do bonsai, né? E isso ajudou bastante. Eu chego no evento e um tanto de gente vem conversar comigo. Ô, Samurai, beleza? Não, eu te acompanho lá no canal, não sei o quê, não sei o quê. Teve um dia desse, eu estava andando no centro aqui de BH, cara, perto. Você deve conhecer ali no Mercado Central, né? Sim, Aí, claro. cara, eu tô andando, eu ia até fazer uma tatuagem, tô com a mochila nas costas, andando rapidão assim. Aí do nada um cara falou assim, me parou, eu acompanho você no YouTube. Eu até assustei assim, pô, velho, pô, obrigado, cara, pô, bacana. Só que como eu tava na correria, depois ele até me chamou no Facebook e tudo, e a gente conversou lá um pouco, eu pedi desculpa. Falei, cara, aquele dia você desculpa não ter te dado atenção, porque eu tava na correria, eu tinha uma tatuagem para fazer naquele momento, assim, eu tava chegando lá. Então, cara, me ajudou muito nisso, em conhecer as pessoas, ser conhecido e conhecer as pessoas, né? Mas me ajudou principalmente nessa coisa do que está acontecendo agora. E essa coisa de eu conseguir falar, de eu conseguir me comunicar, ter um certo traquejo, né, para poder me expressar, me ajudou bastante. Eu era muito, muito contido, assim, eu era muito... E depois eu passei a ficar até um pouco mais... como é que se diz? Menos carrancudo, vamos dizer assim. Né? Menos... Isso ajudou um pouco, ficar mais simpático, ajudou bastante. Legal, isso é bom. Essa oratória todo mundo tem que ter, né, cara? E a gente briga com isso Com o aí tempo, né? diariamente, né? Com o tempo você vai É, pegando. isso é só aos poucos mesmo. Galera, antes do Samurai mostrar a jabuticaba aqui, porque tem inúmeras perguntas de jabuticaba, eu vou fazer uma pergunta do nosso amigo Edmilson Santos. Eu falei que o Edmilson Santos era do Sul, mas eu confundi com o Edmilson de lá. O Edmilson Santos é de Ribeirão Preto, nosso amigo lá da Ateliê do Bonsai, amigão do Mário. Meu amigo há anos, Edmilson. Timirson. Gente fina. Ele pergunta aí, como combater a praga da raiz da ceiriça, cara? Cara, eu Cochonilha de raiz? Seria isso? não sei, cara. Juro pra você, eu não sei. Eu É fiquei um nessa dúvida, bichinho, cara. ele parece um pulgão. Eu chamo de pulgão de raiz porque ele parece um pulgão. Então ele deve estar perguntando isso, porque provavelmente ele deve ter alguma coisa lá, né? Nesse sentido. Exatamente. Eu uso, esses dias, eu fiz um negócio assim, radical, cara. Eu estou tentando não usar mais produto químico, né? Defensivos químicos. Estou tentando, mas é difícil. Só que esses dias, a maioria das minhas ceiriças, salvo essa que eu mostrei na outra live, depois eu fui ver que ela está com um pouquinho também, eu vou ter que combater. A maioria estavam com esse problema. Então, ela não brota, ela perde folhas e é esquisito, fica muito ruim. Uma coisa que eu fiz foi o seguinte, eu peguei uma bacia grande e peguei um pouco de malatol, diluí ali na bacia e mergulhei essas plantas. E deixei lá tipo, de um dia para o outro. Cara, não deu uma semana, elas estão tudo pipocando de broto de novo. Só que isso é um problema. Isso é um problema, porque o que a gente mais precisa em todas as plantas, o que a gente mais precisa são dos organismos benéficos. Então, quando você joga um defensivo químico, você está matando todas as pragas, mas você está matando todos os organismos benéficos também. Então, isso é um problema. Ultimamente, eu tenho tentado usar mais adubação orgânica, por incentivo do Chicão, ele está usando, mas principalmente por incentivo do Rock Júnior. Porque um tempo atrás eu fui lá nele, cara, e aí o Rock é uma enciclopédia, né, cara? Enciclopédia. Ele é igual o Chicão, também é poço de conhecimento. E aí a gente conversando a respeito disso, ele falando, não, cara, porque as raízes, elas são como se fosse o nosso intestino. Eu mostrando o coração, o nosso intestino. E aí, se o nosso intestino ele está saudável,
todo o resto fica saudável, correto? As raízes das plantas são a mesma coisa. É como se fosse o intestino do ser humano. Então, se você mantém a colônia de bactérias, aquelas colônias que a gente tem, se você mantém aquela colônia de bactérias saudável, todo o resto fica saudável, principalmente com relação ao combate a pragas, né? Porque você aumenta a imunidade da planta. Então, ela passa a ter uma imunidade mais alta e não pega certas pragas, entendeu? Mas Isso eu ainda aí. estou migrando. Isso aí foi uma das perguntas que apareceu aqui, perguntando se você tinha aderido, acho que foi Bonsai Paulínia, se você tinha aderido a adubação orgânica, assim como o Chicão aderiu, né? Então já está respondido aí, Com né? certeza. Aproveitando aí que você vai mostrar para a gente agora a sua jabuticaba, e com isso eu vou tirar os comentários aqui, eu vou fazer algumas perguntas que está aqui sobre jabuticaba. O Anderson pergunta, Samurai, explica um pouco sobre... Aqui está falando amarração, mas eu creio que seja aramação, solo e composto para a jabuticaba, por favor. Aí tem uma outra pessoa aqui que fala, uma das minhas jabu, que é o Rildo, ele fala, uma das minhas jabu começaram a ficar com as pontas das folhas pretas. Essa época é normal? Excesso de água. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sobre jabuticaba. Não, desculpa. É falta de água, né? Deixa eu ver aqui. Jabuticaba, não temos mais nada não, cara. Vamos... Bom, deixa eu começar aqui, ó, que negócio interessante aqui, ó. O Fernando Faria, que é um rapaz que nós já entrevistamos aqui, que ele trabalha com fértil irrigação, ele sabe muito de nutrição mineral e orgânica, ele fala, pode fazer o controle biológico utilizando a Bealveira baciana, que é para a sua cochonilha de raiz. E o pessoal está falando aqui que é cochonilha de raiz. Tá? É para usar o quê? Depois ele passa melhor para a gente, mas ele fala Bealveria baciana. Depois ele explica para a gente. Depois a gente conversa no WhatsApp, que aí eu te ajudo com isso aí também, tá bom? Pô, cara. Gostaria eu fiquei muito, curioso. Fico muito Legal. agradecido. Se alguém tiver ajuda. Queria mandar um abraço aqui. Te ajudar. Desculpa. Queria mandar um abraço aqui para o Marcelo Carmo, está falando assim, parabéns pela live, Vânia. Cara, é isso aí que nos motiva a fazer sempre mais e mais pro pessoal, né? Porque eu não estou fazendo para mim, eu faço para todo mundo, né? Inclusive para mim também, né? Óbvio, estou aqui, né? O Marcelo Barros pergunta aqui sobre o alporque de jabuticaba. Vai, esse... Não, né? Aí o Wilquinho pergunta aqui para você aqui, Oh, meu Deus. O Wilkil pergunta, um amigo aqui da União Bonsai do Rio de Janeiro. Entre a Sabará e a híbrida, qual a sua preferência? Então, galera, vou tirar os comentários aqui, que ele vai mostrar a jabuticaba e a gente vai bater esses papos todos aí agora. Vamos começar lá. Aramação, né? A preocupação com a aramação tem que ser com relação a marcas. Mas a jabuticaba, você consegue corrigir muito bem as marcas. Se você deixar crescer, essa planta mesmo tinha um monte de marcas, eu consegui corrigir tudo. Eu gosto de usar o arame de alumínio, porque arame de cobre a gente usa mais nas coníferas e alumínio mais nas folhas planas. O rapaz falou do solo também. Em todas as minhas plantas, cara, eu sou um cara que eu gosto de simplificar as coisas. Eu uso metade inorgânico, metade orgânico. Ponto. Inorgânico pode ser areia, pode ser pedrisco, areia lavada, pedrisco peneirado, né? Tem gente que usa um monte de coisa. Então, eu penso assim, metade inorgânico e metade orgânico. Para as coníferas, eu gosto de usar um pouco mais inorgânico, porque as coníferas elas não gostam de solo muito empapado, né? Muito molhado. Mas as plantas de folha plana, de modo geral, cara, é meio a meio. Eu gosto muito de simplificar. A outra pergunta foi... Falou sobre o solo, adubação da jabuticaba. Jabuticaba, a adubação eu estou tentando adubação orgânica.
Eu estou usando o EM. A EM é fantástico, cara. O EM, eu ouvi uma pessoa falando na internet que EM é vida. É você jogar vida nas suas plantas. Vida. Pessoal, entra no YouTube e procura como capturar EM, como multiplicar EM, micro-organismos eficientes. Tem muita coisa legal e pô, é fantástico. Eu estou usando também, eu estou testando ainda, mas estou gostando, um Biobokashi, um Kenki Bokashi, desculpa. O Kenki Bokashi, ele é o bokashi, só que ele é feito de maneira anaeróbica. Então, você prepara o bokashi lá, mas você tira todo o ar e deixa ele num saco lá fermentando por 30 dias. Ele fica com um cheiro gostoso de cachaça, velho. Bom para então, eu estou tentando usar. Eu sempre gostei, na adubação química, da praticidade do osmocote. Muita gente usa adubo foliar e tal. Eu, particularmente, não uso. Não tenho costume de usar. Então, eu gostava do osmocote, porque eu sou um pouco preguiçoso, assim. Eu tenho muita planta, então vou lá, ponho o osmocote, e sapeco o osmocote de todo mundo, 6 meses, eu vou lá e ponho de novo, 3 meses, 4 meses. Então, eu sempre gostei. Hoje eu tirei o osmocote de todas as minhas plantas e estou colocando somente o orgânico. Qual que é a outra pergunta? A outra pergunta, o rapaz está com as folhas pretas, ponta das folhas pretas, o que está acontecendo nessa época? O Rio do pergunta. Eu lembro que eu estudei uma vez um negócio que era o seguinte, a ponta da folha preta era falta de água. Porque ela começa, a folha está aqui, né? Então, quando ela começa a empretear por dentro, é excesso de água. Quando ela começa a empretear por fora, é falta de água. Pode ser isso. A gente nunca dá um parecer 100%, porque existe um monte de variáveis, né? Depende do solo, quando foi transplantada, o que fez, se está sendo atacado por alguma praga que eu, às vezes, desconheço, né? Então, um monte de variáveis. Mas uma das possibilidades é isso. Dentro está escurecendo excesso de água, fora está escurecendo falta de água, excesso de sol, alguma coisa assim. Perfeito. E o Ilquinho pergunta para a gente da híbrida e a Sabará, qual é a sua preferida? Ah, tá. Cara, a híbrida e a Sabará, elas têm duas características, uma diferença entre uma e a outra, que é o seguinte, a híbrida, ela produz jabuticaba mais rápido e a Sabará demora mais. A híbrida é um pouco mais resistente com relação às podas, principalmente de raiz, e a Sabará é um pouquinho mais sensível. Mas as duas têm essa chatice de você ter que tomar cuidado com a raiz, você podar demais, salvo a caipirinha, que é a híbrida caipirinha que o pessoal chama, né? Desculpa, a Sabará caipirinha. Ela é um pouco mais resistente. Eu tive contato com ela lá com o Francisco, né, com o Chicão, e eu tive contato também com o Rock. E o Rock falou que é uma planta que você pode sentar o pau, pode podar, fazer acontecer e ela bomba de brotar. Inclusive eu trouxe uma que a gente fez isso lá. Estava quase entrando no outono agora, e aí ele falou, não, Rock, mas sério, a gente pode? Não, pode podar, pode por minha conta. Cara, podei embaixo, podei em cima e deixei só o topo assim, tá toda brotada, cara, encheu de broto. Explodindo. Uma coisa que a gente fala é o seguinte, quando a gente mexe na raiz, a gente não mexe muito na copa, né? Quando a gente mexe muito na copa, a gente não mexe muito na raiz. Cortou a raiz aqui um tanto, vem e tira um pouco na copa para equilibrar, para a energia se concentrar no meio ali. Seria mais ou menos isso. A planta, ela é um reflexo, é como se fosse um espelho. Toda planta é assim, o que ela cresce para cima, ela cresce para baixo. Então, se você tira uma parte embaixo, é recomendável que você tire uma parte em cima para equilibrar, para ela não sofrer perda de água. Legal. Deixa eu mostrar um pouco essa... Fica à vontade. Fala um pouco aí da sua jabuticaba agora, dos erros, dos acertos. Na verdade, não é tanto
não diria tanto os erros, mas algumas características que ela tem que me levaram a tomar certas atitudes, né? Por exemplo, o ideal é que ela tivesse broto saindo, galho saindo mais ou menos daqui, correto? Que ela tivesse um tronco, pelo tamanho, que ela tivesse um tronco mais ou menos aqui. Inicialmente era isso, mas depois eu fui tentando deixar ela um pouco mais alta e tal. Mas a minha intenção inicial era tipo aqui assim, né? Aí depois eu fui entendendo que não era tão adequado, fui deixando ela crescer. Essa planta, ela só tem galhos aqui porque ela era muito alta, ela era umas 3 vezes maior. E aí, daqui até aqui assim, mais ou menos, um pouco mais acima aqui, ela era muito reta, não tinha nada. E aí ela tinha um pomponzinho lá em cima. E aí eu, lá na escola do Ladoso, conversando lá com a galera, por isso que eu digo que o bonsai é feito em conjunto, né? Pelo menos o aprendizado, né? Ele é muito mais satisfatório em conjunto. Aí o Rodrigo, que é um amigo nosso lá, eu tô assim, gente, eu tô um pouco perdido nessa planta, o que que eu faço? Aí os caras falam, faz isso, faz o estilo não sei o quê, faz não sei o quê. Ele tava mexendo na planta, ela foi bem engraçado, ele tava mexendo na planta, eu falei, senhor Rodrigo, o que você acha? Ele olhou assim, você quer uma planta técnica? Corta embaixo. Não, que isso, cara? Deixa só esses galhos aqui, ó, faz a planta baixa. E continuou mexendo. Aí eu levei a planta para casa, foi um cara atrevido, velho, falando, pô, diminuir a planta de mais de 1 metro, ó, o cara folgado. Só que aí tem a questão de você passar a entender a técnica, entender o objetivo de uma poda, entender o objetivo de um transplante, né, e de uma desfolha, entender o objetivo da técnica. Aí eu fui, peguei um pano, coloquei nela aqui assim, cara, na hora que eu coloquei o pano, que eu tampei a parte de cima, eu já catei o serrote na hora e meti o serrote, porque ficou tão bacana. Não pegou a espada, não? Não pegou a espada, não. Não. Uma outra coisa que algumas pessoas que vão ver essa planta vão falar a respeito é essa parte de madeira morta. Dá para ver? Dá. Deixa eu chegar um pouquinho perto para ver se dá para ver. Tá vendo? Isso tudo é madeira morta. Sim. Correto? Aí algumas pessoas vão dizer, mas em folha plana a gente não faz madeira morta, igual em junípero. Essa não foi eu que fiz, foi a natureza, né? Então a gente vai ter que reclamar com ela. Tipo Papai isso. do céu. Então, quando eu peguei essa planta, ela tinha só o lado de lá, tudo brotado. E esse lado de cá já era desse jeito. Aí eu fiz umas podas aqui para poder direcionar um pouco mais o veio. Aqui eu tinha um galho, que eu estava pensando em deixar o galho aqui assim, para formar alguma coisa aqui e formar, né, uma abóbada um pouco maior, né? Mas depois eu achei que ela tá elegante assim, achei que ela me agrada. Pra mim tá linda, cara. Ela só tem um erro, Samurai. Essa plantinha só tem um erro. Qual que é? Não é minha. Que isso, cara? Aí, ó, eu queria mostrar pro pessoal aqui também. Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Esse vaso, cara, de quem que é? Sérgio Onodera. É muito lindo, cara. Show, né? Não é um vaso adequado ainda, eu coloquei aqui só para embelezar um pouco mais do conjunto. Queria diminuir. Mas eu queria mostrar para o pessoal uma coisa importante, que é o seguinte. Quando a gente tem uma planta de folha plana, quando você olha isso aqui, você vê só um emaranhado de folhas e galhos e tal. Por isso que a planta de folha plana, normalmente, ela é apresentada sem as folhas, para mostrar a estrutura dos galhos, correto? E se olharem, se der para ver, Perfeito. A estrutura dos galhos, bifurcações, tá vendo? Ó, trabalha-se sempre com a bifurcação. Diferente do junípero. O junípero, ele tem a predominância apical, né? Então, ele sobe um broto só e vai soltando brotos aqui. O galho é a mesma coisa. Ele solta um broto e vai soltando brotos aqui. Essa parte da bifurcação, nas plantas de folha plana, essa parte de bifurcação dos galhos primários, das bifurcações primárias, se repetem no restante das bifurcações. Então, no restante da planta, da estrutura da planta.
Então, quanto mais bifurcação você fizer, e outra coisa, se a primeira bifurcação é assim, a segunda já é a metade, a terceira é a metade, a terceira é a metade. Por isso que a gente vê aquelas plantas cheias de um tronco bonito, assim, uma boa estrutura, e aquele tanto de emaranhado de galinhos finos. Por quê? Porque é isso que dá o contraste. É igual no desenho. No desenho a gente faz traço grosso e traço fino, para dar o contraste, para dar um balanço, né? E é exatamente o que a gente replica na planta. Beleza? Legal. O pessoal está perguntando aqui, cara, o Erivaldo Silva está perguntando qual a melhor época, qual é a época boa para fazer enxerto de raiz na jabuticaba? Enxerto de raiz, cara, você vai... eu acho que esse tipo de intervenção, o ideal é se fazer ali final do inverno, porque a gente está falando também, de certa forma, de um procedimento em que você vai mexer na raiz, correto? Mexer na raiz, o ideal é mais fim do inverno. Lembra que a planta está ali descansando, né? Aí ela vai acordar daí a pouco. Então você mexe nesse momento que ela está descansando, para quando ela acordar, ela não ter esse sofrimento ainda que você fez, entendeu? Então ela se recupera de maneira mais tranquila. Todo procedimento de raiz, eu acho que é isso, né? Final de inverno, primavera. Exatamente. Né? Para mim, é a melhor época, final de inverno, que ela já está começando a necessitar de energia, como você falou, né? Que ela reteve, então é a hora de explodir ela. Eu só queria fazer um comentário, Samurai, em cima do seu, que é uma das coisas que me preocupa nas minhas lives. É igual o nosso amigo, se eu não me engano, acho que é o Anderson, né? Que perguntou a respeito do substrato, né? Que você usa. Ele falou 50%, 50%. Gente, esse é o substrato do Samurai, tá? Você tem que ver o seu microclima aí, o seu clima, o que vai adaptar. Não vai chegar lá amanhã e falar assim, caraca, o Márcio Martins, o Samurai, falou lá que é 50%, 50% e vou fazer 50%, 50% na minha. Não. Analisa a sua planta num ciclo e aí no seu microclima, tá, galera? Essa é uma das perguntas. Eu aqui, como o que estou proporcionando as lives, eu fico muito preocupado em fazer a pergunta, né? E o medo da reação da pessoa. Nossa, eu vou fazer isso no meu substrato. Não. Analise o seu microclima. Aprenda um pouco mais do seu microclima. Tá com a palavra, meu amigo. Mas eu particularmente, eu acho que eu sempre gosto de falar o 50-50, porque o 50-50 é o básico para todos, entendeu? Eu, particularmente, Exatamente. Eu acho que é um bom ponto de partida. Por isso que eu falo sempre 50-50. Eu já vi muita receita. É 30% disso, 25% daquilo, 10% não sei o quê, 5% não sei o quê. Eu não gosto disso. Justamente para isso, para não haver confusões. Porque quando você usa o 50-50, cara, ele é um básico para tudo, eu acho, minha opinião. Samurai, tem um amigo nosso aqui, que é o Joel Hoffler. Ele pergunta aqui, Samurai, fala um pouco sobre sua Eugênia. Adoro essa planta sua, cara. Ela tá aqui, se vocês quiserem ver. Põe aí pra galera ver. Vamos matar a curiosidade da galera. Espera aí só um pouquinho. Mostra aí pra galera. Essa planta é a mesma coisa, aconteceu a mesma coisa com a jabuticaba. Ela era uma planta muito alta e daqui para cima ela era muito reta e aqui ela tem um leve movimento, ó. Tá vendo? Uma boa base, né? Ela não tem um nebário muito radial, mas tem uma base boa, né? E aí eu podei ela aqui, ó. Isso é uma podoglácia que eu fiz, ó. Dá para ver de perto. Perfeito. Perfeito. Tá fechando. E ela já tá fechando. Ela tá fechando, ela tá quase fechada já. Ela perdeu um galho aí, Samurai? Cara, é isso que eu ia falar agora. A Eugênia, ela é boa para perder galhos. Ela é. Se você descuidar... Ela brota que é uma beleza. Mas um dia, se você... É igual, por exemplo, essa, ela estava num lugar... Ela estava com muito sol. Né? Ela pegava sol praticamente o dia inteiro.
E aí, eu não sei porquê, parece que ela começou a perder a água muito rápido. Cara, ela começou a perder uns galhos. Mas o bom dela é o seguinte, daqui a pouco ela solta um monte de broto aqui, dá para refazer, né? Tranquilo. Legal. Ô Samurai, você já tem bastante experiência com o pork de Pinheiro Negro? O Abimael, nosso amigo aqui, perguntando. Mas do Pinheiro Negro, eu fiz baseado, eu já conheci o alporque, mas eu fiz baseado nos que o Chicão faz. O Chicão, velho, ele faz alporque em tronco dessa largura. É uma coisa que você vê, você fala, Chicão do céu. Não, pode fazer que daqui a pouco, cara. Aí ele vai e me mostra as plantas. Quer ver? Vem cá pra você ver. Que tanto de planta, isso foi alporque. Aquilo ali foi alporque. Parece que foi planta criada no campo e tudo. Ele falou, isso aqui foi alporque. Eu fiz aqui esse alporque. Então, assim, eu fiz alporque de duas maneiras. Quando você faz o anel, que é o anel de Malpighi, né? E também tem um alporque que é feito por estrangulamento, que é um alporque que eu gostei muito. O primeiro que eu fiz foi assim, eu achei muito interessante. Então, para quem não conhece, quer fazer o alporque aqui assim. Você vem com o arame, passa o arame aqui, torce ele até ele prender um pouquinho, até ele apertar ali a casca. E deixa. O que vai acontecer é que acima desse arame, ele vai criar um calo. Quando ele criar esse calo, você vem e faz o alporque normal. Faz esse alporque, onde está aquele calo dele, vai soltar raízes. Entendeu? Isso no Pinheiro Negro? Isso no Pinheiro Negro? E qual época que vocês fazem aí em Esmeralda, que o Chicão faz? Cara, normalmente, entrando agora o outono, né? Ele fez uns na primavera. Agosto. Ele fez na Agosto, primavera. né? Ele fez na primavera. Ele falou que estava tendo que fazer rápido e tal. Mas normalmente aqui. Perdão, pode falar. Normalmente, o alporque, a gente vai fazer na primavera, normalmente. Ou é a mesma coisa do restante. Uma coisa que eu lembrei aqui agora é o seguinte. O mais importante no alporque do pinheiro é aquilo que eu falei das coníferas. Certos cortes a gente só faz no inverno. Se você fizer, por exemplo, um corte ali na primavera ou no verão, que a seiva está correndo igual doido lá dentro, as suas chances de perder são muito maiores. Legal. O nosso amigo aqui, Bonsai Adailson, pergunta para você, sem problema, se possível, fale sobre a relação de tamanho de copa e tamanho de vaso. Devemos levar isso em consideração? Devemos sim. Eu particularmente, eu vou muito pelo visual, né? Talvez essa questão de eu já mexer com arte, né, me ajude um pouco. Então, aquilo que eu olho e me incomoda, eu vejo que não está muito... Eu consigo avaliar que não está muito harmônico. Mas, normalmente, uma regra que a gente usa é o seguinte, é que o tamanho da copa ele seja 1/3 maior que o tamanho do vaso. Então, você pega esse 1/3 e divide meio terço para lá, meio terço para cá. Eu não gosto muito disso, porque eu acho um pouco difícil, um pouco complexo. Como é que você vai medir 1/3 e tal? Eu vou mais pelo olhômetro mesmo, né? Eu sei que existem as regras, né? Existem regras de composição em que o vaso, você consegue conjugar ali o vaso com a planta. Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade justamente porque eu tenho uma memória muito ruim. Então, certos detalhes eu não consigo gravar muito bem. Por isso que eu disse que a maioria das minhas coisas eu faço muito mais pela prática do que necessariamente somente pela teoria, né? Então eu coloco perto ali e falo, não tá. Mas normalmente uma regra que a gente segue é isso. Outra coisa é o seguinte, esse vaso, por exemplo, não é o mais adequado para essa planta. Porque uma sugestão que a gente dá é o seguinte, quanto mais fino for o vaso, maior vai parecer o tronco.
Então, se você quer que a sua planta ela tenha um tronco mais ou menos fino, que ela pareça ser um pouco mais grossa, é só colocar um vaso mais raso, né? Legal. Marcelo Barros Júnior, ele pergunta, já que a jabuticaba não aceita alporque, consigo então fazer poda drástica próximo da base? Foi o que você fez, né? Aí o nosso amigo William Bombeiro, ele pergunta, qual é a melhor época para a drástica na jabuticabeira? Cara, final de inverno, né? Eu sempre uso como regra o final do inverno, porque é aquilo que eu falei, a planta ela está saindo da dormência, ela fez aquela reserva de energia, gastou um pouco dela, mas tem um pouco de energia, ela está saindo da dormência. E no final do inverno é que você começa a parte de adubação e tal, né? De realimentar a planta. No inverno a gente pode adubar, só que esse adubo, de certa forma, ele vai se perder, porque a planta não vai aproveitar tanto, né? Mas Exatamente. então, de um modo geral, ele final de inverno, primavera. Primavera é uma época boa de mexer, né? Porque aí vai vir o verão, vai vir o crescimento. O Abimael está perguntando aqui, que não ficou bem claro para ele, a respeito do alporque do Pinheiro Negro. Ele pergunta, faz o estrangulamento e depois tira o arame e faz o anel? E tem uma outra pergunta que uma outra pessoa fez aqui que eu não estou achando. Ele pergunta, qual é o... Você usa hormônio no Pinheiro Negro após isso? Como é que é? O ideal, então vamos lá, você pega um arame, o ideal é um arame grosso, né? Lógico que vai depender do tamanho, da espessura do tronco que você está fazendo, do galho que você está fazendo. Pega um arame grosso, aperta ali, aperta até ele estrangular. Ele não pode cortar a casca, ele vai só estrangular. O que a gente evita nas folhas planas, que é aquele negócio de marcar, é isso que você vai fazer. Você vai marcar propositalmente. Então, marcou, você deixa. Você pode fazer duas maneiras. Você pode tanto já colocar o esfagno, como você pode esperar dar aquele calo, né? E aí colocar o esfagno. Normalmente, é o mais adequado você colocar algum tipo de hormônio para poder garantir que aquele procedimento vai dar certo, né? Então você pode... normalmente, eu uso o ácido indobutírico. Então você pega o indobutírico, ele vem um pozinho. Outra coisa, quando você vai usar um hormônio, você não pode usar um hormônio em pó, porque a planta ela não absorve o pó, correto? Ela absorve o líquido. Então, um pouquinho mesmo, faz só de uma massazinha, mistura ele ali, vem com um pincel naquela massazinha e passa ali de baixo, onde você quer que nasça a raiz. Normalmente, quando se faz o alporque, a planta, normalmente não, né? A planta ela vai soltar a raiz na parte de cima, seja do corte ou do estrangulamento. Então você fez o corte ali, a planta vai soltar a raiz de cima. Por quê? Porque na parte de baixo ela já tem raiz. O que máximo que ela vai soltar? Brotos, correto? Então você vem na parte de cima, seja do corte ou do estrangulamento, passa lá o ácido, ou você pode também usar o Super Thrive, ou você pode usar os dois. Né? O Super Thrive você faz uma água, põe lá o esfagno, molha no Super Thrive, envolve lá e passa um plástico. O plástico ele vai ajudar a manter a umidade ali dentro e a temperatura. Isso vai estimular o surgimento de raiz. Você pode usar um plástico transparente e um plástico preto por cima, que as raízes são fotossensíveis, então se às vezes surge uma raiz ali, tiver muito sol, pode morrer aquela raiz. Então põe um plástico preto, de uma maneira que você possa de vez em quando tirar ele para olhar, para avaliar. Tira o plástico preto, avalia. Então você põe o plástico branco, amarra e o plástico preto por cima. Pode amarrar também, mas é bom você estar sempre olhando. Ou pode usar um papel alumínio também, né? Mas retirada do pinheiro somente no inverno. Legal. Muito legal, Samurai. E eu fico feliz aqui também que tem muita gente fazendo várias perguntas e o pessoal fica ajudando aqui. Então, Cláudio, é legal isso, cara. É legal que o pessoal
Klaus, segue os conselhos aí do nosso amigo Rildo aí, do Alcorreia, perdão, que ele está correto, tá? O pessoal pergunta novamente aqui sobre o procedimento na primavera. Isso, na primavera, galera. Samurai, eu vou para a última pergunta, que eu te pedi mais 20 minutinhos, estamos chegando a quase 40, cara. Então, que o papo está muito bom e que futuramente a gente venha conversar de novo sobre o bonsai. Eu vou te fazer uma última pergunta, cara, e vou deixar para você dar as considerações finais e falar dos seus projetos aí futuros e tudo mais, né? Mas a pergunta aqui é do Ricardo Andrade, do nosso amigo aqui do Rio de Janeiro. Ele pergunta: a Eugênia gosta de que tipo de substrato? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Como eu disse, normalmente eu uso um meio a meio, porque eu acho que o meio a meio, eu gosto de usar o arroz com feijão, sabe? Igual eu tinha dito antes, eu já vi receitas de 30% disso, 10% daquilo e tal. A planta, ela precisa de duas características no substrato, né? Algo orgânico, que é o que vai trazer a parte de nutrientes, que vai nutrir a planta, então ela precisa de algo orgânico, e ela precisa de algo inorgânico para poder fazer aquele excesso de umidade descer pelo substrato. Então está aqui o substrato, você joga a água não pode ficar parada aqui. Ela tem que vir, molhar as raízes e ir embora aquela água. Vai ficar somente a umidade daquela água. Para isso, a gente precisa de uma e casca de pinos só. Já fiz umas experiências com terra de floreira, vasos de floreiras. Achei interessante. Floreira. Achei interessante por conta da granulometria, que é bem menor. Só que às vezes eu vejo as pessoas, eu já fiz isso também, as pessoas fazendo, pegar a casca de pinos e moer ela bem. Isso não é muito adequado, porque quando você põe a parte inorgânica, lá que eu falei, a água ela precisa passar. Se você coloca um substrato, uma parte orgânica que seja muito quebrada, com pedaços muito pequenos, entra naqueles espaços, dificulta a aeração, que a planta precisa de oxigênio ali dentro, e também dificulta o escoamento do excesso de água. Então, tem gente que usa somente a caqueira, em tudo. Tem gente que usa somente areia, em tudo. Mas aí você tem que fazer uma reposição de nutrientes, tem que ter uma boa adubação, tem que ficar sempre atento à parte da água. Então, na Eugênia, né, como todas as outras, eu uso meio a meio. É o que eu acho mais adequado. Como disse o Enner, para mim, né, o que deu certo para mim foi meio a meio. E eu acho mais adequado porque não tem muito como errar, né? Se perde pouca água, menos material orgânico, né? Legal. A Rebeca pergunta aqui, Samurai. Samurai, faz uma live ao vivo no Zoom sobre seriça. Então, Rebeca, o Samurai já tem esse projeto aí de dar curso pelo Zoom. Inclusive, eu fui convidado dele esses dias atrás e participei de um curso dele lá. Foi muito legal, muito bacana, tá? Gente, eu só tenho que agradecer ao meu amigo Samurai. Muito obrigado, meu amigão. Eu pensei que eu ia te ver aí no final do mês, mas não vamos nos ver. Mas ano que vem, ou antes disso, talvez a gente vá se ver e a gente se encontre por aí, né? Que é muito bom estar junto dos amigos. Samurai, muito obrigado, cara, por você ter aceitado o meu convite logo de prontidão, com toda a sua simplicidade e humildade. Fico feliz com isso, tá bom? Samurai, a palavra está com você, meu amigão. Fala aí as suas últimas considerações finais e dos seus projetos aí, futuros aí. Show de bola. Bom, eu queria agradecer, né, primeiramente aí pela oportunidade, porque essa iniciativa é muito importante para mostrar para as pessoas que, apesar da gente ter que ficar em casa nesse processo aí, a gente não precisa deixar os estudos de lado. E eu sei que esse bate-papo, na minha opinião, é sempre muito instrutivo. Então, primeiramente, eu queria agradecer aí a presença de todos, dizer que eu fiquei muito feliz com todo esse bate-papo. E você vê que quando a conversa é boa, a hora passa rápido, é fato, né? Não tem jeito. Então passou rápido, foi muito bacana, parece que foi só meia hora, então foi muito legal. Fiquei muito honrado com o convite, agradeço muito. E eu estou tentando
entrar aí com a parte de, principalmente, assessoria digital, né? Porque é aquilo que eu falei, quando a gente faz um curso direcionado, principalmente para uma pessoa de cada vez, a gente consegue fazer uma coisa muito mais direcionada, onde a pessoa acaba absorvendo muito mais. É como se você tivesse uma aula particular, né? De reforço, por exemplo. Aí você pode falar, olha, eu tenho dificuldades nisso, eu tenho dificuldades naquilo. Então, quem precisar aí, quem quiser, pode entrar em contato comigo. Eu tenho lá o meu canal, que é o canal Samurai Bonsai. Agradeço a todos aí que acompanham, a todos que gostam do meu trabalho. Então, a minha intenção sempre foi passar o máximo de informação possível, na medida do possível, só aquilo que eu souber, claro. Mas é isso. Agradecer a todos aí. E quem precisar de alguma aula, alguma coisa aí, pode me chamar lá no meu Instagram. Beleza? É isso aí. Beni, muito obrigado. Um abraço a todos. Isso aí. Sinta-se abraçado virtualmente, meu amigo. Grande abraço para você. Tá bom? Te desejo todo o sucesso do mundo. E o que precisar da gente, estamos à sua disposição. Bonsai Uai está à sua disposição aí. Tá bom? Recíproca verdadeira. Verdade. Grande abraço, meu amigo. Deus abençoe, cara. Você e sua família. Tchau, tchau. Amém. Você também. Abraço a todos. Galera, então, chegamos mais aí a um fim de mais uma live. Foi muito boa. Samurai é muito fera. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente aqui, tá bom? E aí, galera, gostou lá da nossa live com o nosso amigo Márcio Martim? Foi legal, né? Se tiver algum comentário, deixa aí para nós que nós vamos te responder. Se for possível, deixe o seu like para nos motivar e nos incentivar cada vez mais. E até a nossa próxima live. Tudo de bom para vocês, galera.